Olá, começa agora o programa Fala Vereador. Para nós é uma satisfação receber nesse momento a vereadora Dandara Tonantzin, que está aqui conosco para falar sobre esse mês em alusão ao Dia Internacional da Mulher. Vereadora, muito obrigada pela sua participação. Queria agradecer também ao seu gabinete, ao pessoal, à sua equipe, sempre disponível conosco, viu? Muito obrigada mesmo. A gente vai ter uma conversa boa aqui hoje. Eu que agradeço, dizer que esse espaço é muito importante para fortalecer a atuação parlamentar nessa casa, a gente apresentar o que nós estamos formulando de matéria legislativa, apresentar as ideias, debater com a população é fundamental. Que bom. Vereadora Dandara, vamos iniciar um pouquinho sobre esse tema, né, por trás do dia 8 de março. Quer dizer, foram movimentos não só de mulheres russas, mulheres também nos Estados Unidos, que lutaram por melhores condições de vida, melhores condições de trabalho. Elas passavam muito tempo trabalhando, mais de 12 horas por dia, o salário talvez não fosse nem nada, 4 dólares, 6 dólares por semana. Então, uma situação de exploração precária. E a vereadora é dessa questão do movimento, né? Tem uma representatividade, toda a questão do movimento social. Como que você vê essa luta durante esse tempo aí? A luta das mulheres conquistou avanços importantes. Sim. Tudo que nós temos hoje é fruto de luta, de organização das mulheres. Nada para nós veio de graça, mão beijada, ou bateu a nossa porta a bel prazer. Foi graças à organização em coletivos, movimentos, disputando a institucionalidade, ocupando os espaços de poder, se atrevendo a questionar, se ousando a se organizar, né? Então, nós conseguimos, nesses últimos anos, aprovar matérias importantes. Faz 90 anos do voto feminino, nós tivemos aí a criação, por exemplo, da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, a criação também do Conselho e do Sistema Nacional de Políticas para as Mulheres. Nós avançamos nas redes de enfrentamento à violência doméstica, na criação de casos de acolhimento, de casas-abrigo. Inclusive, aqui em Uberlândia, essa semana, a luta das mulheres teve uma vitória muito importante. A doutora Maria Elisa, juíza, anunciou para a gente em primeira mão que a nossa articulação para criar uma vara específica de direito das mulheres, de violência doméstica, foi autorizada. Nós vamos fazer um grande ato, dia 11 de abril, para inaugurar essa vara aqui na cidade de Uberlândia. Então, tudo que nós conquistamos e temos até agora é fruto de muita luta, muita organização e resistência das mulheres. A vereadora Dandara citou a questão do voto feminino no Brasil. Ele foi feito aí em 1932, ainda no governo de Getúlio Vargas. Então, foi quando as mulheres aí adquiriram o direito ao voto. Quer dizer, elas não eram nem ouvidas, não tinham participação na política, participação nas decisões do país, vereadora. Embora a gente só tenha 90 anos de conquista do voto feminino, não é verdade dizer que a política não tenha o nosso dedo, a nossa sugestão, a nossa visão de mundo. Desde a organização das mulheres negras em condição de escravizadas, até a organização das próprias mulheres das casas grandes, das sinhás, para terem emancipação, trabalho, autonomia, direitos, né, de estudar, trabalhar. A luta pelo voto feminino também foi muito organizada, liderada pelas mulheres, o que significou, no século passado, por exemplo, a organização das empregadas domésticas, a luta das mulheres contra a ditadura militar. Então, em que pese nós sermos ainda minoria nos espaços de poder, uma vez que nós somos mais de 50% da população, e somos minoria nas casas legislativas e também no executivo, nós estamos hoje liderando as principais organizações do nosso país. Se vocês olharem coletivos, movimentos, organizações dos movimentos sociais, do setor privado, as grandes estão sendo hoje lideradas e chefiadas por mulheres, inclusive partidos políticos. Vereadora, com relação à mulher negra, né? Então, antes desse período aí dos votos, você citou um assunto, um tema muito importante aqui a ser
é importante abordar ele, que é esse movimento da mulher negra, mesmo diante de situação de exploração. Como que a gente poderia pontuar aqui situações importantes nesse marco da mulher negra, nesse protagonismo da mulher negra, independente aí se ela era ouvida ou deixada de ser ouvida, ou tratada, ou explorada, né? Quer dizer, mas ela se posicionava. As mulheres negras foram grandes lideranças quilombolas que organizavam redes de proteção para que negros fugissem, se organizassem e resistissem contra o processo de escravização. Queria registrar aqui a presença de 3 que foram muito importantes para o processo de resistência dos negros e negras no Brasil. Teresa de Benguela, na região do Mato Grosso, liderou ali um quilombo muito importante. Ela que conseguiu, inclusive, organizar na região uma aliança abolicionista que foi fundamental para influenciar na Lei Áurea. A Dandara de Palmares, companheira de Zumbi dos Palmares, que, após a morte de Zumbi, liderou o Quilombo dos Palmares, que foi um dos principais quilombos do nosso país, e também a Qualtúnia, a Cotirene, que foram responsáveis por organizar muitos movimentos que subsidiaram ações importantes dos movimentos negros no nosso país. Vereadora, essas mulheres, elas ainda tinham a questão da criação dos filhos. Como é que era? Dá para a gente falar um pouquinho sobre essa responsabilidade, como que elas lidavam com tudo isso, principalmente com relação à criação aos filhos, vereadora? A escravização ela retirou todos os signos de humanidade das mulheres negras, né? Então, sim, era a obrigação criar os filhos das sinhás, das casas grandes. Sim. Os filhos delas eram, de fato, deixados ali em segundo plano, em terceiro plano, né? Não havia algo pensado para isso. É difícil, né, pensar nessa situação, né? Muito. Engraçado, eu falei nessa questão de filhos porque você foi fazendo um panorama dessa situação e me veio isso à mente, né? Mas quer dizer, tinha que cuidar do filho do Senhor, enquanto que o deles, talvez eles não tivessem sequer condições de alimentar ou de dar direito atenção, algum, né? Nem a humanidade era reconhecida, nem o direito à infância, nada, né? Vereadora Dandara, foram muitos projetos, muitas iniciativas aqui na Câmara Municipal com relação a projetos direcionados à mulher, né? Vamos começar aqui sobre... A gente falou da Lei Maria da Penha, né? Só lembrando aqui que a Lei Maria da Penha foi votada em 2006 por uma questão de violência de gênero, violência contra a mulher, de vulnerabilidade feminina nessa questão, né? Violência que acontece doméstica dentro do lar. E essa lei foi votada em 2006. A vereadora Dandara, ela é autora de um projeto de lei aqui que determinava a inclusão, determina a inclusão no currículo da rede pública e da rede privada de Uberlândia, da discussão da Lei Maria da Penha. Quer dizer, para se colocar ali as principais diretrizes da lei. Essa é uma iniciativa muito importante, vereadora, para se mudar a cultura e, de fato, mexer com a educação com relação entre homem e mulher. Com certeza. Eu acredito que o verdadeiro empoderamento é aquele que gera tomada de consciência. Sim. A partir do momento que as meninas são ensinadas que comportamentos violentos, assediadores, opressores não podem ser considerados normais em um relacionamento, dificilmente ela submeterá a tais práticas. Da mesma forma, a partir do momento que temas como esse são trabalhados na sala de aula, de forma a conscientizar e educar os meninos, nós iremos contribuir para desnaturalizar essa cultura da violência, a cultura do estupro. Então, falta hoje trabalhar esses assuntos na sala de aula. Isso. Né? Eu acho que esse projeto não tem resistência aqui dentro, vereadora. É um tipo de projeto que eu acredito que não tem. Até porque a Lei Maria da Penha ela é muito aceita no âmbito jurídico também para os tratamentos da violência doméstica como um todo. Quer dizer, ela não pega só a violência contra a mulher, mas ela consegue abranger até mesmo o idoso. A criança ainda é originária ali da mulher, né? Então ela estaria muito próxima da lei. Agora, o idoso também, que é um pouco mais afastado, né, com relação não com relação à violência doméstica, mas com relação à violência contra a mulher. Mas o idoso, ele também é abarcado por essa lei. Então, no Brasil,
houve uma promotora aqui que ela falou justamente sobre isso, essa lei auxilia ao atendimento no âmbito familiar de vários indivíduos. De modo geral. De modo geral. Com certeza. É um marco legal muito importante no campo dos direitos humanos, não apenas das mulheres. E, vereadora, como é que está essa lei sua? Como é que tá? Tramitando aqui na casa, a gente espera que seja votado o quanto antes. E essa demanda sua aqui, foi uma demanda já de campanha ou foi algo despertado aqui durante o seu trabalho? Foi apresentado por grupos de mulheres que trazem a necessidade da gente incentivar boas práticas e também fazer do ambiente educacional um espaço de bons debates, né? Quando você fala em educação da mulher, a gente vai entrar sobre a questão da violência de gênero na política, né? Esse assunto está muito debatido agora aqui na Câmara. As vereadoras aqui na Câmara Municipal estão muito sensíveis a esse assunto, talvez por questões que tenham passado aqui mesmo dentro do Parlamento, lembrando que elas estão aí iniciando o segundo ano de mandato aqui na Câmara Municipal, e esse tema veio à roga e veio ao plenário, e as vereadoras estão com um projeto de lei aqui lutando, né, por essa questão de não violência de gênero na política, quer dizer, vocês têm o direito a se expressarem. Né, vereadora, eu queria que você falasse sobre esse projeto, a gente dá na verdade, assim, basear bastante nessa iniciativa de vocês. Esse projeto é para a gente ter um dia municipal no calendário de enfrentamento à violência política de gênero e também racial. Nada mais é do que um dia voltado à conscientização, debates, espaço em que se possa falar sobre isso. Nós temos uma legislatura com um número recorde de mulheres e a violência contra as mulheres é um cotidiano, aqui, nesse lugar onde nós estamos, no plenário. Quando interrompem a nossa fala, debocham, hostilizam, quando tentam estigmatizar, rotular, estereotipar o nosso comportamento, quando reprovam os nossos projetos pelo simples fato de sermos nós, mulheres, as autoras, quando descredibilizam a liderança que a gente exerce, quando não colocam fé naquilo que a gente está propondo. Muitas vezes eu falo, dou uma sugestão, sou ignorada. Um vereador homem fala e é aplaudido. E nós temos ainda, né, os casos em que a violência política ela compromete a atuação parlamentar. E, nesse sentido, ela enfraquece a democracia. Sim. Ao longo de um ano de mandato, eu registrei 4 boletins de ocorrência. Isso não pode ser considerado normal. Uma vereadora legitimamente eleita, que praticamente a cada 3 meses sofre algum tipo de ataque durante sessão da Câmara, durante a audiência pública da Câmara, por meio dos canais institucionais da Câmara. Então, eu já fui chamada de macaca, de encardida, de galinha da macumba, durante a sessão. E esse tipo de comportamento não acontece com os meus colegas homens. Não estou defendendo que aconteça. Sim. Eu sou contra as violências. Nós defendemos a vida, a paz, a justiça social. Mas quando ações como essa, racistas, machistas, discriminatórias, acontecem de forma tão continuada com os nossos corpos, nós temos que fazer algo. Em alguns lugares, a violência política de gênero chega a ameaçar a integridade física das mulheres. Sim. Queria, inclusive, aproveitar o espaço para prestar a minha solidariedade à vereadora Beni Brioli, à vereadora Carol D'Artora, à vereadora Érica Hilton, todas vereadoras mulheres negras que sofreram e sofrem ameaças de morte ao longo do seu mandato. Então, isso não enfraquece só a parlamentar, a mulher. Enfraquece as casas legislativas, compromete a democracia. Vereadora, com relação a essa questão, né, a participação de vocês, das mulheres aqui no plenário da Câmara, vocês conseguem atender a demanda dos movimentos, principalmente mulheres, com relação aos auspícios, né, a questão, as necessidades, as demandas desse grupo também? Como é que está essa relação? Porque a gente fala daqui de dentro também, né, e para poder ouvir as mulheres lá, você acredita que elas têm encontrado também espaço, também no trabalho de vocês, vereadoras aqui da casa? Como é que está essa questão da escuta aí, né, dessas demandas? O nosso gabinete ele é aberto, plural, participativo. Nós fazemos espaços
frequentes de diálogo com a população, qualquer pessoa pode participar. Nós articulamos, junto com os movimentos sociais, diversos espaços também de reflexão, debate. Atuamos muito no fortalecimento desses coletivos e instituições, fiscalizamos, levantamos as demandas, cobramos e acompanhamos. Traz para as reuniões de comissão. Isso, e acho que essas coisas são importantes, né? Eu presido hoje 2 comissões aqui na casa. Sim. A Comissão de Participação Popular e a Comissão de Igualdade Racial. Isso. Toda demanda que chega para a gente, por exemplo, na Comissão de Participação Popular, nós fazemos questão de fazer audiência pública, fazer ata, fazer relatório, dar algum encaminhamento para essa demanda, para que ela não fique solta. Verdade. Né? E também faço parte hoje da Comissão de Educação e da Comissão da Mulher. Nós estamos atuando aí para manter essa comissão também ativa. E, nesse último ano, também instituímos e aprovamos aqui na Câmara a Procuradoria da Mulher. Precisamos agora que essa Procuradoria tenha infraestrutura, que ela tenha uma sala, que ela tenha servidoras, que ela tenha pessoas ali responsáveis por atender a população. Porque só os nossos gabinetes é muito pouco. Sim, e vocês estão inserindo a Câmara na rede de proteção e de atendimento à mulher do município de Uberlândia. Né? Exatamente. E, vereadora Dandara, agora com relação à questão da paz, eu falei sobre a capacidade de vocês, mulheres, dos gabinetes, estarem atendendo esses movimentos, principalmente ligados às mulheres, para demandas, né, para essa escuta, e, de fato, trazer e desenvolver esse trabalho dinâmico. E a gente entra muito nessa questão que foi pontuada aqui pela sua assessoria com relação à participação da mulher na política. Então, quer dizer, esse percentual, né, de 30% mínimo aí, né, para a participação das mulheres na política, e é o que a vereadora aí lamenta com relação a esse baixo número, né? Vamos falar sobre esse assunto, vereadora? Claro, é importante entender que mulheres lideranças não surgem do nada. Mulheres lideranças são construídas, fortalecidas. Nós temos hoje a obrigatoriedade de 30% nas chapas, nas eleições proporcionais. Nós temos hoje um fundo destinado especificamente às candidaturas de mulheres. Mas, para a gente chegar nas eleições em condições de ter uma chapa realmente de mulheres forte, altiva e combativa, nós precisamos fortalecer as lideranças mulheres no seu cotidiano. E é nesse sentido que nós entramos com um projeto para ter paridade em todos os conselhos municipais. Isto é, 50% de mulheres na composição dos conselhos. Conselho de Saúde, Educação, Cultura, todo conselho onde há participação popular. E estou muito feliz, porque nos reunimos também com a Comissão Permanente da Mulher da Universidade Federal de Uberlândia, universidade que eu me orgulho muito de ter feito parte, ter estudado lá. Reunimos com essa comissão, e a comissão, inclusive, solicitou que a gente faça uma audiência pública em conjunto. Vai ser no mês de maio, no dia 12 de maio, para debater, inclusive, a paridade também no âmbito dos conselhos universitários. Nós temos o Conselho de Graduação, Congrade, Conselho de Cultura, Conselho de Extensão, Conselho Superior. Então, vai ser muito importante também para a Câmara fazer um debate que a gente consiga unificar essa avaliação entre a cidade, a prefeitura e a nossa amada UFO. Certo. Vereadora, a gente vai... são muitos assuntos, né, com relação a essa questão de percentual. Eu entrei nessa questão de percentual da política. Né, eu vi um especialista numa entrevista em que ele dizia aí que, quer dizer, os partidos, um mínimo de 30%, pode, pela Lei Federal 9.504, mas pode chegar a 70%. Contudo, os partidos não incentivam muito a questão da candidatura feminina, né? Então, tem todo esse rompimento que as mulheres precisam fazer para se chegar mesmo a uma cadeira e para, de fato, representar. Não somente com relação aos parlamentos, mas, como a vereadora colocou aqui, os conselhos, que são muito importantes, é o trabalho de base, né, na construção também das políticas públicas, na construção das diretrizes, né, de normativas em todo o âmbito, como você colocou também na área universitária. Falando nessa questão de percentual, a vereadora Dandara também tem um projeto de lei aqui na Câmara que ele dispõe sobre a questão aí da representatividade, né, de 5%
do total de vagas na contratação de mulheres em situação de violência doméstica, para firmar aí os acordos na administração pública municipal. Então, quer dizer, isso envolve o que a gente falou aí, desse trabalho de rede com relação à violência doméstica, envolve o grupo específico que é a mulher, né, e a prefeitura estando atenta, né, colocando uma cota aí de 5% no atendimento para essas mulheres vítimas de violência aí na administração municipal, vereadora. Isso se dá devido à necessidade, né, vereadora? Devido, acredito, na questão vulnerável da mulher e na condição também de ela sofrendo a violência, de precisar ter um amparo em todos os sentidos, um amparo para emprego, né, um fortalecimento emocional diante de um fato desse. Eu acredito que deve seguir essa linha, né? São inúmeros fatores hoje que contribuem para a permanência da mulher na situação de violência. O mais citado em várias pesquisas é a ausência de autonomia financeira. Isto é, a mulher tem receio de sair de casa, sair do convívio com o agressor e não ter condições de criar os filhos sozinha, sustentar a casa. Muitas delas estão em relações opressoras mesmo, tóxicas, que inviabilizou ela nos últimos anos de estar no mercado de trabalho. Né? São homens que realmente proíbem as mulheres de trabalharem. Então, para nós, para de fato frear, combater a violência contra a mulher, políticas públicas precisam ser criadas. Nós precisamos de gerar autonomia, emprego, renda, bem viver para as mulheres vítimas de violência doméstica. Sim. Então, nós estamos propondo uma reserva de vagas, Sim. uma cota, na administração pública municipal, desde os terceirizados até os demais, Sim, para mulheres vítimas de violência doméstica. Ai, Dandara, mas isso vai expor a mulher, piriri, pororó. Há inúmeros procedimentos que podem ser feitos para que essa lista não seja pública, para que seja de uma forma respeitosa. Nós temos hoje a rede de enfrentamento à violência doméstica em Uberlândia, Sim. que pode atuar na seleção desses currículos, na organização, na indicação, né, desses processos seletivos e de contratação. Sim. Nós temos ONGs, como a ONG SOS Mulher e Família, que tem uma demanda muito grande de mulheres que precisam e querem trabalhar. Claro. Então, formas de organizar isso nós temos. Quer dizer, não está mais se tapando os olhos para o problema, né, vereadora, de fato, porque é muito cômodo também se calar, ou é muito cômodo, mas quando você procura mudar, a situação está dando visibilidade, isso acontece e é preciso mudar esse cenário. Exatamente. E não adianta a gente tratar só a causa aparente do problema, Sim. ou a ponta do iceberg. Nós temos que tratar profundamente a origem, a motivação, o que impossibilita, impede de sair daquela situação. Tem gente que vê um machucado e fala, ai, vou só passar um metiolate aqui nesse machucado. Sim. Mas, às vezes, é uma infecção interna. Uhum. É muito mais profundo do que se imagina. E os aspectos psicológicos também são muito grandes. Às vezes, a mulher ou a pessoa que sofre a violência, não só a mulher, ela também, existem situações, questões emocionais muito difíceis de serem rompidas, né? E esse é um processo também que precisa de profissionais para auxiliar, não é, vereadora? Acho que precisa ser como se fosse uma estrutura a ser reconstruída. Claro, toda a rede. Eu estive na Delegacia da Mulher e o pedido geral de todos os servidores, todos que atuam ali, é mais pessoal. É desumano achar que 12 funcionários vão dar conta de uma cidade que tem quase 1 milhão de habitantes, Sim. onde a violência doméstica é um dos principais chamados das polícias militares. E parece que, será que a população está atenta a uma situação dessa? Porque, de fato, a violência também gera receio até para o vizinho, né? Ele também se sente constrangido com aquela situação. É um problema muito sensível, doído, difícil de lidar. Assim. Por exemplo, eu já presenciei até a polícia militar muito, né, insatisfeita com a situação de ter que lidar com aquela situação. Né? Nós precisamos gerar autonomia, consciência, mostrar que em briga de marido e mulher a gente mete a colher, principalmente quando essa briga está
colocando em risco a integridade física dessa mulher. Sim. Não é normal, não pode passar naturalizado, né? Sim. E também criar mecanismos que gerem segurança, autonomia para essas mulheres. E também ajudar a fazer um trabalho que alcance a família também, que a família esteja estruturada também, para lidar com a situação também, lidar de uma forma mais racional, né? Porque isso, eu penso muito nessa questão emocional, que ela desestabiliza bastante, ela dificulta o processo pelas dores, né, que são fortes. A dor da alma é uma dor que não se vê, mas ela desestrutura muito. Com certeza. Né? Vereadora, a gente vai seguir aqui, mas vai ser rapidamente sobre o projeto de lei. A gente falou sobre a iniciativa, a vereadora Dandara falou aqui sobre iniciativas na Câmara que muitas vezes a vereadora era calada ou ouvido um vereador enquanto vereadora, não é bem essa questão, mas a vereadora teve uma iniciativa aqui com relação aos absorventes, a entrega de absorventes para as meninas, para as mulheres nas escolas, e esse pedido, na verdade, ele foi, o projeto foi rejeitado na Câmara, mas ele incentivou a prefeitura a tomar uma medida com relação à distribuição desses absorventes higiênicos, vereadora, não é isso? Graças aos debates, ao nosso projeto, à articulação que nós fizemos na sociedade civil, a prefeitura fez por meio de decreto a distribuição de absorventes nas escolas. Sim. É uma vitória muito grande da luta das mulheres. É um absurdo. O absorvente está sendo taxado como item de beleza, como item cosmético. Eu tenho certeza que se os homens cis menstruassem, nós teríamos absorventes nos banheiros, como nós temos papel higiênico, Sim. que é uma questão de saúde. Sim. Mais de 50% da população todo mês menstrua. Menstruação é sinal de saúde, Sim. não de doença. Então, nós conseguimos nas escolas, mas ainda faltam alguns elementos importantes do nosso Programa Municipal de Dignidade Menstrual. Primeiro, dizer que o nosso programa prevê ciclos de debate, formação com meninas, adolescentes, mulheres, nas UBSFs, nas escolas, nos CRAS, sobre os direitos sexuais, reprodutivos, a saúde integral da mulher. Sim. Quantas meninas nós conhecemos, por exemplo, que sentem cólicas muito fortes, Sim. mas que nunca foram no ginecologista? E pode ser um problema grave. Pode ser uma endometriose. Sim. Pode ser algum problema no colo do útero, Sim. que logo depois pode desembocar em um câncer. E o câncer de colo de útero é um dos cânceres mais comuns do nosso país. Verdade. Então, nós queremos que esse programa traga consigo debates, formação, um atendimento à saúde da mulher. Sim. Segundo, que a distribuição não pode acontecer apenas nas escolas. Nós propomos que o absorvente seja um item da cesta básica do Propão, como eu já disse aqui em um programa anterior. Nós temos mulheres em situação de vulnerabilidade social, de baixa renda, na periferia, que também necessitam de absorventes, Claro. que não conseguem sair de casa, trabalhar, usa pano, miolo de pão, trapo, jornal, e que também contribui para doenças. Claro. Então, o absorvente como item da cesta básica do programa Propão ajudaria bastante. E o outro local é a gente ter absorventes também nas unidades básicas de saúde. Nós não temos camisinha? Sim. Por que não absorventes? Uhum. Certo. Vereadora, acho que vamos pegar só mais um minutinho do nosso tempo aqui para a gente falar sobre um lamento aí também da vereadora Dandara com relação à emenda que foi feita no orçamento do ano passado para esse ano de Uberlândia, aí na destinação de 14 milhões que estava uma rubrica aí para a área de comunicação, para a área de publicidade da prefeitura, e esse pedido foi para que houvesse a construção de casas populares. Essa emenda passou na primeira votação, mas foi derrubada na segunda votação aqui na Câmara, e é uma insatisfação esse resultado, né, vereadora? É uma vergonha como o prefeito Odelmo age para beneficiar a especulação imobiliária, as grandes empresas do setor imobiliário da nossa cidade. São 6 anos de governo sem construir nenhuma casa popular sequer. Eu convido o prefeito Odelmo a visitar os bairros irregulares, as comunidades, Dom Almir, Joana d'Arc, Prosperidade, Celebridade, Glória, Fidel Castro, Irmã Dulce, Comunidade das Torres, Ceseu, e ver as condições
que uberlandenses estão morando. Porque tem uma ideia, inclusive, de achar que quem está morando em ocupação é gente de fora, de Uberlândia, que veio para cá e não se estabilizou. Sim. Isso não é verdade. São pessoas de Uberlândia. Eu estive recentemente na comunidade Ceseu, que fica embaixo das torres, perto ali da entrada do Almir, do Ação Moradia. Uma mãe com 5 filhos, mora numa casa sem rede de esgoto, sem água encanada, cozinhando na lenha. As placas são de tábua. É um cômodo muito modesto. Nascida e criada em Uberlândia. Sem perspectiva de futuro, sem moradia digna. Sem mudança no decorrer do tempo, na Exatamente. mesma condição de vida. Então, nós tiramos... Não de vida, de precariedade. Né? Tiramos 14 milhões de reais da verba de propaganda, porque a Secretaria de Comunicação não tem dinheiro demais. Não é possível, tem que passar tanta propaganda assim no jornal. Quando o serviço é bom, não precisa estar gritando toda hora para anunciar que botou o ovo. O povo sabe que é bom. Aí nós pegamos 14 milhões para construir casas populares, que as pessoas precisam de condições dignas de moradia. Aprovamos essa casa, o prefeito vetou, infelizmente o veto veio, e essa casa, então, aprovou o veto. Eu fui contra, digo e repito, é um absurdo o que o Odelmo tem feito hoje com relação às políticas de habitação e moradia. Muitas situações, né? Mas que o trabalho de vocês aí renda ainda muito, né, vereadora? Queria muito agradecer a sua participação, mais uma vez agradecer toda a atenção também do seu gabinete, das pessoas, dos funcionários ali, né, de todas as pessoas. Muito obrigada. Já aguardamos também uma próxima oportunidade para esse ano, né, sabendo que está tudo muito corrido, mas estamos aqui na luta e na labuta. Assim seja. Dizer também que nós realizamos uma audiência pública com a Reuberlândia, com a Associação dos Bairros Irregulares, a ABIL, para justamente trazer os moradores para a Câmara, darem os seus relatos. Foi muito bom. Está disponível no canal do YouTube da Câmara. Também realizamos uma audiência pública com o deputado federal Reginaldo Lopes sobre o programa SUS Animal. A ideia é a gente ter um sistema único de saúde integral voltado para os animais. É uma hipocrisia colocar a saúde animal só no campo da castração, castramóvel e etc. Nós queremos atenção primária, alta, média, complexidade para os nossos animais. Esse projeto vai ser protocolado por nós muito em breve e também tramitará na casa. Muito obrigada pelo espaço, agradeço enormemente a minha assessoria, que também contribuiu para a realização dessa entrevista hoje, os servidores, corpo técnico dessa casa, e o nosso gabinete fica à disposição. Que bom. Agradecemos mais uma vez a vereadora Dandara, agradecemos também você, telespectador, por esse momento, por estar conosco, e esperamos você no próximo programa. Até lá, e muito obrigada.